E aí, galera, aqui é o JP e hoje nós vamos dar início a um estudo de uma das grandes partes da química que se divide no ensino médio. Essa parte da química chamada de química orgânica, ok? E justamente nesse primeiro momento, a gente vai entender um pouquinho do histórico dessa química orgânica e também alguns conceitos básicos para a gente poder ver ao longo das próximas aulas o conteúdo específico disso, ok? Trouxe aqui uma molécula que foi fundamental nesse desenvolvimento da química orgânica, que é a molécula da ureia, mas antes dela aparecer, tem alguns detalhes para a gente conversar. Vamos lá então. Bom, vamos ver aqui um breve histórico do desenvolvimento dessa parte da química. Para isso, a gente vai voltar lá em 1777 com um cientista conhecido como Bergman, que propôs uma separação de compostos em duas classes. Por que ele separou esses compostos em duas classes? Porque ele percebia que tinha características muito diferentes de um certo tipo de composto para outro. Assim, ele separou os compostos em orgânicos e inorgânicos. Talvez o termo orgânico para você remeta a algo que está relacionado com a vida, né? Então, por exemplo, falar, por exemplo, de um tomate orgânico significa um tomate sem agrotóxicos ou alguma coisa orgânica, alguma coisa que tem vida. Cuidado com essa definição, tá? Porque a química orgânica é mais ampla que isso. A gente vai ver daqui a pouco o que é hoje a química orgânica, mas naquela época, lá com Bergman, eles tinham essa noção de tudo que tivesse vindo de origem animal e vegetal, ou seja, que tivesse vida, né, que fosse derivado de um ser vivo, era um composto dito orgânico. E o que fosse um composto que veio de um ser inanimado, ou seja, de origem mineral, era um composto dito inorgânico, ok? Essa daqui é uma grande confusão que as pessoas fazem, porque esse pensamento foi aceito por muito tempo, tá? Só que hoje não é mais dessa forma, tá certo? Pensar nessa divisão de compostos fez com que, dali a alguns anos, em 1807, um outro cientista, chamado Berzelius, propusesse a chamada teoria da força vital. O que seria essa teoria? Como eu tenho duas classes de compostos diferentes, né, os orgânicos e os inorgânicos, como que eu poderia produzir um composto orgânico? Somente os seres vivos seriam capazes de produzir os compostos orgânicos. Por quê? Porque esses compostos precisariam de uma força maior, uma força vital, presente apenas nos seres vivos, para que eles pudessem ser sintetizados. Ok? E durante muito tempo essa teoria foi aceita e qualquer outra teoria era refutada porque isso daqui estava muito consolidado no pensamento daquela época. Assim, estudar compostos desse tipo não fazia tanto sentido, porque somente seres vivos conseguiam produzir, ou seja, não seria capaz de produzir em laboratório. Isso fez com que não houvesse tanto desenvolvimento da química orgânica por volta aqui dessa data. Mas a história da ciência continua e a gente vale aqui lembrar que a ciência é feita de erros e acertos, de novas descobertas que invalidam, que derrubam ou que melhoram teorias. Essa teoria estava presente até que, dali a alguns anos, um cientista conhecido como Wöhler, ok? É o sobrenome dele, Frederick Wöhler, em 1828, conseguiu sintetizar um composto orgânico em laboratório, ok? Alguns detalhes aqui importantes. Quando eu digo que primeira síntese, a gente usa essa reação aqui como uma reação que tem um marco histórico para a gente falar do desenvolvimento da química orgânica. É de fato a primeira? É muito difícil falar em fazer uma coisa pela primeira vez, pensando que o planeta inteiro tem cientistas que trabalham, que desenvolvem. Então, assim, a gente considera isso como um marco, por isso que é chamada de primeira síntese. Wöhler era aluno de Berzelius. E aí o que aconteceu? Por acidente, ele conseguiu fazer essa descoberta interessante. Qual que foi essa descoberta? Primeiro, ele pegou esse composto aqui, que é chamado de cianato de amônio, que é um composto inorgânico, que a gente não encontra ele naturalmente produzido na natureza assim de maneira espontânea. E esse composto
Ao ser deixado no fogo por um pouco mais de tempo do que o esperado, ou seja, ao sofrer aquecimento, né? Então tá aqui, essa setinha aqui com esse delta indica aquecimento, se transformou em outro composto, que é esse daqui. Esse composto a gente vai estudá-lo, mas vale saber aqui que ele é a ureia, que é um composto orgânico, já bem conhecido na época porque ureia é um dos produtos de excreção de seres vivos. Então, conhecia-se a ureia, sabia-se que ela era um composto orgânico. E aqui a gente conseguiu transformar algo que é inorgânico em algo orgânico. Isso sem a necessidade de um ser vivo, né, no corpo de um ser vivo acontecer. Assim, houve a derrubada da teoria da força vital. A gente consegue invalidar a teoria da força vital graças a esse experimento que foi feito aqui, ok? Então, isso foi um marco no desenvolvimento da química orgânica. E a partir daí, a gente começou a desenvolver cada vez mais compostos dentro do laboratório. É óbvio, as condições de reação para fazer reações orgânicas são diferentes dos compostos inorgânicos. A gente tem aí algumas coisas para considerar. Às vezes, a velocidade dessa reação, às vezes, ela é muito lenta, o rendimento da reação, então eu consigo produzir muito pouco do meu produto, mas a gente, com o nosso estudo e o desenvolvimento da ciência, busca melhorar tudo isso daí para o que a gente tem hoje. Pensando hoje, o que a gente entende hoje como a química orgânica? Química orgânica hoje estuda os compostos de carbono, com suas propriedades e características. Então, falar química orgânica é falar basicamente da química dos compostos de carbono. E aqui tem uma riqueza muito grande de compostos para a gente analisar. Só para a gente ter uma noção aí entre química orgânica e inorgânica. Se a gente comparar em quantidades, é também difícil conseguir falar no número exato aí de compostos inorgânicos e orgânicos, mas enquanto nos compostos inorgânicos, que usa tabela periódica inteira, vários tipos de ligação entre esses elementos, nos inorgânicos a gente tem aí mais de 1,5 milhão de compostos conhecidos atualmente. Já para os compostos orgânicos, que são compostos com carbono e tudo mais, e que a gente vai estudar mais detalhadamente, por isso que exige um estudo separado, a gente tem aí tranquilamente mais de 7 milhões de compostos. Tá? Então, parece que é uma parte mais restrita, mas não. O carbono tem algumas características que a gente vai ver que permite ele gerar essa variedade tão grande de compostos. Assim, a gente também vai estudar, além desses compostos, as propriedades deles e as características, e a reatividade e tudo mais, ok? Exemplo, se eu considero aqui esses compostos, todos eles têm carbono, tá aqui ó, gás carbônico, a grafite, o diamante, o ácido carbônico, esses compostos são estudados na inorgânica. Por quê? Porque eles têm uma semelhança com compostos inorgânicos. Assim, eles são estudados lá. Então, não é todo composto que tem carbono que é estudado aqui na química orgânica, tá bom? Agora, esses outros aqui, trouxe alguns exemplos. Por exemplo, C8H18, esse daqui, esse outro, eles já são estudados na orgânica. Por quê? Eles têm semelhanças entre si que trazem comportamentos diferentes desses outros que a gente tem aqui, ok? Então, você talvez já tenha estudado ou vai estudar mais aprofundado a inorgânica, mas com esse vídeo a gente marca o nosso início da química orgânica, ok? Esse é um breve histórico do que tem aí de desenvolvimento da química orgânica. Vamos agora para as conclusões a partir disso. Um cientista conhecido como Kekulé, né, não só ele, mas também um outro chamado Cooper, contribuíram porque eles propuseram alguns postulados que são base para o nosso estudo. Então, postulado é uma verdade que a gente uma afirmação que a gente toma como verdadeira a partir da análise cada vez mais profunda dos compostos. Então, nem sempre eu consigo provar isso, mas eu tomo como verdade porque eu consigo perceber que isso funciona muito bem nos nossos casos. Então, esses postulados, são 3 postulados que a gente vai ver, são base da nossa química orgânica. Primeiro postulado, o carbono é tetravalente.
que significa falar que ele é tetravalente? Significa que ele é capaz de formar 4 ligações covalentes. Lembrando lá do nosso estudo de ligações químicas, uma ligação covalente é uma ligação em que eu compartilho elétrons. Então ele é tetravalente, carbono é da família 4A, tem 4 elétrons na camada de valência, faz 4 ligações covalentes. Como que eu posso organizar essas 4 ligações covalentes dele? Aqui para a gente ver. Primeiro, ele pode fazer 4 ligações simples, então tá aqui, ó, compartilhando um par com cada elemento, cada grupo diferente. Também pode fazer uma ligação dupla, tá aqui, com um único átomo, e mais 2 ligações simples, ok? Também pode fazer uma ligação tripla com um átomo e depois uma ligação simples com outro, ou 2 ligações duplas, ok? Perceba que no total eu tenho aqui 4 ligações, independente do jeito que elas se organizem, mas em todos esses casos o nosso carbono é tetravalente. Cuidado com isso porque se você não conseguir satisfazer as ligações de carbono, você montou a estrutura errada, tá bom? Então fica aqui uma dica valiosa. É sempre que o carbono é tetravalente? Não. Isso daqui funciona para a gente como verdade absoluta, mas em condições específicas, isso daí num determinado meio, que às vezes pode ser muito ácido, uma determinada temperatura, então condições muito específicas, conseguiu-se fazer um carbono que fizesse mais de 4 ligações, tá certo? Para a gente, não precisa se preocupar, né? Não é necessário saber esses outros casos. É só para a gente entender que existem trabalhos paralelos que consigo provar isso daí. Mas, como via de regra, carbono tetravalente para a gente, ok? Segundo postulado de Kekulé, as 4 valências do nosso carbono são iguais. Então, por exemplo, se eu pego aqui todos esses compostos, né, então perceba que eu tenho aqui, ó, um carbono ligado com 3 hidrogênios e mais um flúor. Eu coloquei aqui, ó, a diferença de cada um dessas moléculas é que eu coloquei o flúor em uma ligação diferente. Num primeiro momento, isso pode parecer para você que são coisas diferentes, mas não são. Como as 4 valências do carbono são iguais, eu tenho aqui 4 representações do mesmo composto. Esse composto é o CH3F. Tanto faz qual delas eu vou escolher. Às vezes, por conta de estética no exercício, onde que eu vou indicar, vou circular, vou marcar, eu posso colocar em cima, embaixo, de um lado, do outro, não importa. Desde que eu coloque aqui o carbono fazendo essas 4 ligações, 3 com hidrogênios e uma com flúor, eu tenho aqui o mesmo composto, tá? Então não tem diferenciação daqui da representação do meu composto. Todas aqui falam do mesmo composto, ok? Por fim, último postulado. O carbono forma cadeias carbônicas. Essa cadeia carbônica, o que significa? Significa que um carbono é capaz de se ligar a outros carbonos. E isso por uma quantidade muito grande de átomos. Isso daqui é extremamente valioso, porque é graças a essa capacidade do carbono formar cadeias tão grandes que eu tenho a variedade tão maior de compostos orgânicos se eu comparo com os inorgânicos. Então, tá aqui um exemplo. Coloquei aqui, ó. Perceba que eu tenho aqui, ó, carbono ligado com carbono, aqui 3 carbonos ligados, 4 carbonos ligados. Isso daqui que está circulado é justamente a nossa cadeia carbônica. Coloquei aqui até com 4, mas tem 5, 6, 7, 10, enfim, tem uma quantidade muito grande de átomos. E perceba, eu só estou usando aqui 2 elementos, carbono e hidrogênio. E mesmo assim, olha quantos compostos diferentes eu estou fazendo somente com esses 2 elementos. Por isso, dessa riqueza tão grande dos compostos orgânicos, ok? Se a gente pensar assim, mas outros elementos também podem formar cadeias? Podem, só que não cadeias tão grandes, porque eles não ficam tão estáveis se ligando uns aos outros numa quantidade muito grande, tá certo? O carbono tem aí o tamanho ideal, tem as condições ideais para conseguir formar essas cadeias carbônicas, ok? Se a gente pensar lá no caso do diamante, do grafite, ou em outros alótropos, por exemplo, fulereno, enfim, grafeno,
nanotubos de carbono, todos eles têm apenas carbono, que estão ligados entre si. Lá eu tenho cadeias carbônicas. A diferença é que lá o jeito que essa cadeia se forma e o jeito que ela faz um arranjo espacial dela faz com que eu diferencie carbono diamante de carbono grafite, por exemplo, tá? E lá, como a gente viu, esse estudo é feito na inorgânica porque as características desses compostos estão mais condizentes com os compostos da inorgânica do que com o da orgânica, ok? Mas ainda assim, lá a gente consegue perceber essa capacidade do carbono de formar cadeias, tá certo? A gente fecha a nossa primeira parte do nosso estudo da introdução à orgânica. Continuamos daqui a pouco com outros conceitos. Até logo. Tchau, tchau.